Olá, tudo bem? Eu sou a Ana e hoje eu vim contar um fato real que aconteceu, né, na minha vida. E, bom, primeiramente eu vou falar sobre, né, que eu passei na minha consulta com um cardiologista. Ele é uma comédia. Ele é muito, muito engraçado. Eu cheguei lá, ele olhou pra minha cara e olha assim e fala: O que será que ela tem? Ele é muito esquecido também. Ele deve ter, eu creio que ele deve ter mais ou menos uns 90 anos. Mas ele é bonzinho, né? Apesar de ser um pouco tarado. Mas tudo bem. Então, aí ele olha assim pra mim e fala: Mas o que que ela tem? Ah, tem problema no coração. Mas o que que houve, né? E ele tem que estar lá sempre olhando no computador para saber o que que acontece, né? O que aconteceu, né? O que que ele deve fazer e tal. Aí tá. Aí ele viu que perguntou se estava tudo bem. Eu falei: tá tudo bem, né? E ele perguntou do meu braço. Meu braço ainda não curou, né? Porque ele pegou, falou assim: como é que tá o braço? Que não sei o que, e pá, deu um apertão. Até a enfermeira olhou pra mim e falou assim: é o direito ou é o esquerdo, né? Ah, é o direito, né? E ele pegou e nhá, né? No meu braço. Eu peguei até me contorci lá de dor. Aí ele pegou e falou assim: isso daí é veieira, né? Passa logo, né? Aí a enfermeira falou assim: Você tem ido lá no ortopedista? Eu falei assim: Não, porque ele falou pra mim parar de tomar remédio. Eu vou fazer o quê lá no ortopedista? Ele vai simplesmente olhar pra minha cara e mais nada. Porque se eu não posso mais tomar remédio, por que que eu, né, vou pra consulta com o ortopedista? Se o ortopedista não pode fazer nada, né? Passar nada. Aí, tá bom, né? Aí ela pegou, ficou até quieta. Ela falou assim: ele falou que é veieira, né? Coisa de velha, né? Que isso daí vai sarar. Eu falei assim: não é coisa de velha. Aí eu fiquei séria e falei: não é coisa de velha. Simplesmente eu machucou o músculo, estendendo a roupa. Ela, estendendo a roupa? E ela ficou pensando. Eu falei: estendendo a roupa, né? Tive uma distorção ali que machucou o meu ombro. Não é veieira. Falei pra ela, né? Ai, olha só, os médicos daqui, eu falo pra vocês, a tecnologia pode ser de primeiro mundo, mas os médicos não são de primeiro mundo, não. São ruins. Raramente tem médicos bons. É muito raro, né? O Fê teve sorte de ter um médico muito bom, né? Eu falo pra ele: nossa, você tem uma sorte do caramba, nossa. Porque para ter um médico bom aqui é muito, muito difícil. É como procurar uma agulha no palheiro, como diz, né? Uma vez eu cheguei a brigar com uma médica, porque foi assim. Eu vim para o Japão, eu não sabia que eu estava com problema, né? Também não sentia nada e tal, né? E alguns meses depois comecei a ter hemorragia. Hemorragia, mas hemorragia mesmo, né? De ficar 55 dias, 60 dias, né? Com aquele negócio descendo, horrores. Não dava nem para usar aquele absorvente normal. Tinha que ser aquele
parecendo uma fralda geriátrica, né? Que aqui tem vários tamanhos, né? E tem o diurno e o noturno, né? Eu usava aquele noturno de 45 centímetros, ou era de 48 centímetros, uma coisa assim, parecia uma fralda geriátrica, né? E aquilo, quando enchia, nossa, pesava, eu sentia pesar, né? E você olhava assim, cheio de sangue, eu perdendo muito sangue, né? Aí eu fui na médica, a médica pegou, ela fez biópsia e foi ver se era câncer, alguma coisa. Aí tá, tudo bem, né? Aí teve um dia que eu tava muito ruim. Aí eu fui lá na médica sozinha, né? Fui na médica sozinha, porque ninguém quis ir comigo. Aí eu fui sozinha, sem saber falar, sem nada, né? Eu cheguei a brigar ali, naquele dia. Porque eu não sabia falar, então eu peguei o telefone e fui ligar para minha irmã. Minha irmã, como já estava aqui já há muitos anos, casada com Japa, ela sabia falar bem. Aí eu peguei e liguei para ela poder fazer a tradução para mim, né? Aí a enfermeira, ai, não pode telefone aqui, que não sei o que. Eu peguei, já estava nervosa, já mandei ela catar coquinho em português mesmo, né? Aí ela entrou lá na médica, a médica pegou e foi obrigada a me atender, porque eu estava lá falando alto no telefone e não estava nem aí, né? Aí a médica, eu falei assim, Tó, fala com a minha irmã. Falei pra ela, é minha irmã. Aí a médica pegou e a minha irmã perguntou por que ela não queria me atender e tal. Aí ela falou e explicou pra minha irmã que no meu caso não tinha jeito, que não sei o que, não sei o que, e que não era pra eu voltar mais lá. Que não tinha necessidade de eu ficar voltando mais lá. Ela dispensou. De raiva ela me dispensou. Aí a minha irmã pegou e falou pra mim, né, tal. Eu falei assim, tá bom. Eu peguei e fiquei com tanta raiva. Porque eu falei pra minha irmã, você acredita que ela não queria me atender de jeito nenhum? Nesse caso, quando é assim, você tem que chamar a polícia. Eu falei assim, como é que eu vou chamar a polícia se eu não sei falar? Né? Porque aqui no Japão é obrigado, eles têm que atender você. Por mais que eles não consigam fazer nada. Ela nem sabia o que eu tinha, não sabia nada, né? Simplesmente nada, porque ela nem tinha feito exame nenhum. Só fez a biópsia. Só, mais nada. Só para ver se era câncer ou não. Só isso. Nossa, eu sofri pra caramba durante 3 anos. Eu tive que fazer uma microcirurgia para poder parar, né? Eu lembro que eles me deram um negocinho, uma bebidinha assim para mim tomar, para eu dormir. Ele fez lá, fez eu parar de ter hemorragia. Aí melhorou um pouco, mas não adiantou muito, porque eu não podia carregar peso nenhum. Tipo, 1 quilo de peso que eu carregava, já começava a descer. Não podia fazer força nem nada, né? Quer dizer, não podia fazer nada, nada, né? Não ter relação, não fazer nada, né? Porque sangrava. E eu trabalhava na época. Então, quando eu ia trabalhar, eu colocava aquele fraldão, né? Que eu falo fraldão, que é aquele negócio gigantesco lá, eu colocava aquilo lá. E tinha hora que eu tinha que sair correndo pro banheiro, né? Ainda bem que o banheiro era era do lado, assim, né? Bem de cara, assim. Aí eu falava, vou no banheiro. Espera o intervalo. Eu falei, não dá, não dá. Eu tô com hemorragia, não dá. Aí não tinha jeito, né? Aí eu ia. E foi assim, né? Para eu ir pro Brasil foi muito difícil.
Aí quando eu conheci o Fê, né? Eu conheci ele em 1900, em 2004, 2004, né? Conheci ele e eu tava com esse problema, né? Ele falou assim, ó, vem aqui, né? Que a gente vai passar no hospital grande, né? Aqui a gente fala hospital grande quando é aquele hospital bem grande, né? Tal. Não é aqueles hospitais pequenininhos parecendo clínica, né? É um hospital grande. Falar hospital grande é porque é bem grande mesmo, né? Tem de tudo. Aí eu passei lá, foi um tiozinho, eu lembro até hoje, e ele tinha estudado fora. Ele pegou e falou pra mim, olha, eu vou fazer exame. Qual o exame que você já fez? Eu falei, fiz isso, 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 isso. Ele falou, eu vou fazer uma ressonância magnética. Falei, tá bom. Aí ele fez, viu o resultado, voltei lá para ver o resultado. Ele falou assim, olha, você tá com dois problemas, né? Você tá com hidrossalpinge, que é a água nas trompas, e você tá com um cisto ovariano, né? Eu falei assim, tá bom. Ele falou, aí é o cisto que tá fazendo sangrar, né? Aí tá, ele pegou e falou assim, olha, na minha opinião, né? É melhor você ir para o Brasil, porque lá tem ótimos profissionais, né? E eles são muito bons, né? Então opera lá, porque aqui eles vão arrancar tudo. Tipo, eles iam, não importa se seu ovário desce para salvar ou não, eles iam simplesmente só arrancar, cortar, tirar as duas trompas, porque uma estava com bastante água e a outra estava com pouca água, né? E ele falou que eles iam arrancar tudo ali. Aí eu falei assim, não quero que arranque tudo assim, né? Aí eu falei assim, tá bom, né? Então, aí eu voltei pra casa do Fê, né? Aí foi aí que eu decidi ficar com o Fernando. Falei assim, eu vou ficar aqui com você, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar junto, tal, né? Em algum lugar. A gente vai juntar um dinheiro para eu poder voltar pro Brasil, para eu poder operar lá. E isso demorou mais um ano e alguma coisa. Então, quer dizer, contando tudo, foi 3 anos que eu fiquei com hemorragia. Em 2006 eu fui conseguir ir para o Brasil. Antes de ir para o Brasil eu trabalhei, né? Como eu estava parada, então eu arrumei bico, né? Na mesma fábrica que o Fernando. Lá eles estavam pegando para uma pessoa para 3 meses. Eu fiquei lá um mês só, né? E eles já sabiam porque eu ia ficar um mês só, né? Aí eles falaram, bom, como é bico só, né? Não é contratado assim direto, então não tem problema nenhum, né? Então você fica aí, né? E até a gente achar outra pessoa. Tá bom. Aí eu fiquei lá um mês, juntei esse dinheiro de um mês, né? E o Fernando juntou um pouquinho mais, aí eu consegui ir pro Brasil. Aí eu fui pro Brasil em 2006 e consegui operar, graças a Deus. Eu lembro que minha mãe até foi viajar pro Japão, eu operada, tinha que cuidar do meu sobrinho, né? Ele tinha na época 8 anos. Tinha que fazer comida e tal, com a barriga toda cortada. E, nossa, era um maior sofrimento para fazer isso.
E antes da minha mãe chegar, eu lembro que eu esfreguei o chão da sala inteirinho, na mão. Não na vassoura, na mão. Eu fiquei lá agachada, lá esfregando, com muita dor. Porque minha mãe ia chegar do Japão e ia vir visita em casa e tal, né? Então eu tinha que deixar tudo limpinho. Então eu deixei lá tudo limpinho, fiz a comida e tudo mais com a barriga cortada. 22 centímetros de corte. Ai, passei mó sufoco porque teve um dia lá que começou a vazar e tava tudo fechado na época porque era feriado. Nossa, eu fiquei muito pé da vida com aquilo e eu ficava nervosa, mais nervosa com aquilo e aquele negócio vazando e eu desesperada. Falei, nossa, o ponto vai arrebentar, o ponto arrebentou e agora o que que eu faço, né, tal, não sei o quê, porque nunca tinha acontecido isso comigo, né? Então eu fiquei desesperada. E é por causa das forças que eu tava fazendo, que eu não podia. Então ele chegou até a abrir um pouco assim, sabe? E começou a vazar aquele negócio, sabe? Aí o médico falou, não precisa se preocupar não, porque não chegou a romper o ponto nem nada. Então, né? Que a gente fez costura por dentro e tal, não sei o que, não sei o que. E eu falei assim, ai, ainda bem, né? Ele falou, é normal vazar. Eu falei, ai, ainda bem, né? Eu não preciso tomar nada e tal, não sei o que. Ele falou, não, isso daí vai passar. É só questão de sair tudo, aí ele já melhora. E eu tive que esperar, né? Porque o feriado. Então, quando chegou no dia seguinte, que estava aberto, eu saí correndo, né? Aí ele falou isso pra mim. Eu falei, olha, eu vou ter que voltar pro Japão, né, e tal. Ele falou, não, mas você não pode agora, né, e tal. Eu falei assim, mas eu vou ter que voltar pro Japão, né. Agora que você já retirou o ponto e tal, não sei o que, então posso voltar pro Japão, né, e tal. Aí eu falei, bom, sei que agora que você não vai deixar, mas eu tô pedindo sua permissão, né, se eu posso voltar mesmo pro Japão. Ele falou, mas chegando lá você vai fazer o quê? Eu falei, não precisa se preocupar, porque eu vou chegar lá e não vou estar empregada, né? Então, até eu achar serviço e tal, não sei o quê, ele falou, você vai ter que ficar um tempo até você ficar boa, até os pontos lá por dentro fechar totalmente. Você não pode fazer força, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu falei, não precisa se preocupar não, né? Não precisa se preocupar não que eu vou fazer isso, né? Não vou trabalhar, vou ficar esperando até dar esse tempo e tal, não sei o que, não sei o que. Pra realmente fechar tudo, né? Melhorar e tal. Ai, foi difícil. E eu lembro também, agora eu lembrei de uma coisa. Eu lembro que quando eu fui pro Brasil, eu fui ver se eu conseguia pelo SUS, né? Então eu fui lá no hospital, passei com um ginecologista, né? Falei para ele o que eu tinha, mostrei os exames e tudo mais. Falei para ele que eu tava com hemorragia que já fazia 3 anos e não passava, que eu tinha feito a microcirurgia para poder parar, estancar, né, a hemorragia. Expliquei tudo para ele. Ele pegou e falou assim, então, é melhor você esperar para sarar. Nossa, mas o sangue subiu na minha cabeça assim, de uma forma, que eu peguei e falei assim para ele, eu tô há 3 anos sofrendo com isso, eu estou com hemorragia, você não tá entendendo o que eu tô falando? Como é que eu vou esperar sarar, né? Sarar, né?
O médico de lá do Japão mandou eu vir pro Brasil para operar aqui, porque aqui os médicos seriam melhores do que lá. Que lá eles iam arrancar tudo, né? E tal. Eu falei, como é que você fala uma coisa dessa pra mim? Né? E tal. Aí ele pegou e falou assim, não, mas ele falou debochando, sabe? Daquele jeito ignorante. Nossa, me subiu o sangue na cabeça, né? Ele falou assim, espera sarar. Eu falei assim, se eu tô até agora esperando, vai sarar quando? Quando eu morrer? Porque eu tô com hemorragia. Quando eu morrer, aí vai sarar, né? Aí sara de vez, né? Falei pra ele. Ele falou assim, não, sabe o que que é? Eu vou falar a real. É porque a gente tá sem vaga pra operar e tal. Eu falei, não era mais fácil você ter falado isso pra mim logo de uma vez? Sendo sincero, ao invés de falar uma idiotice dessa, né? Tipo, você é burro? Tipo, eu pensei nisso, né? Mas não cheguei a falar, né? Porque lá tudo tem aquelas frescuras, né? Ah, porque eles são, tipo, autoridade, a gente não pode xingar, não pode fazer nada. Ah, porque eu falei assim, falei na mente, né? Falei assim, você é bom médico, burro, né? Ai, fiquei com raiva, né? Aí eu lembro que eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer pago mesmo. Foi o que eu fiz. Então o médico que me operou, ele era cirurgião plástico. Ele fez a minha operação, ele fez o que eu pedi, né? Ele retirou uma trompa, a outra ele deixou. Ele, tipo, tirou a água, que tinha um pouquinho de água na outra, né? Então ele retirou essa água. A outra não teve jeito, porque já não tinha mais salvação, então ele retirou. O ovário realmente foi pro pau, porque já tinha passado 3 anos, então ela estava muito gigante, né? Não teve jeito, danificou bastante, então ele retirou. E o que me sobrou foi uma metade de um ovário, que eu já tinha operado antes, né? No Brasil, antes de eu vir pro Japão, eu já tinha operado uma vez do ovário, né? Cisto no ovário. Isso foi em 2002, né? Então, nessa operação, eu tava com um cisto no ovário e o meu intestino grudou no ovário. Aí, para ele não arrancar todo o ovário, eles cortaram pela metade, né? Então, eu fiquei com a metade e o inteiro. Agora que depois, quando eu operei pela segunda vez, então eles tiveram que arrancar a trompa e aquele ovário que estava inteiro, eles arrancaram. Aí eu fiquei com uma trompa de um lado e o ovário, metade do ovário do outro lado. Aí como eu queria engravidar, porque eu nunca pude engravidar, porque eu tinha as trompas obstruídas, então o médico, ele pegou, ele tipo meio que tentou desobstruir para eu poder engravidar. Aí eu falei assim, mas não tem problema, um ovário tá de um lado e a trompa tá de outro? Ele falou assim, não, não tem problema nenhum. As pessoas também conseguem engravidar assim. Ah, é? Aí eu falei pra ele, então, já que eu tô com aquele corte antigo e tá meio feio, que não sei o que, então você pode consertar? Ele falou, posso, mas só que vai ficar um pouquinho maior, por isso mesmo que ficou com 22 centímetros. Porque ele teve que consertar a borrada do outro, né, do outro médico. Da primeira vez que eu operei, ficou deformado a costura, né? Então ele arrumou pra mim. E eu fui no particular, né? Foi o jeito. Eu fui no dia, cheguei, pá, paguei no cash assim, ó, pá, na hora.
já fui para a sala de cirurgia, operei. No dia seguinte, já estava indo embora para casa. Eu levei um susto. Falei, como assim? Agora? E ir embora agora? Né? Já recebi alta, já operei ontem, já tô indo embora agora. Como é que eu vou embora? Nossa, meio pra eu caminhar até o carro. Aí o meu irmão tava com um carro velho. Velho, 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 que ele tinha pego emprestado com um amigo dele. E aquele carro pulava pra caramba. Nossa, meu Deus, meu Santo Cristo, né? Eu fiquei morrendo de dor. Eu não vi a hora de chegar em casa. Aquele negócio te parecendo uma charrete, sabe? Andando na estrada de terra. Nossa, meu Deus do céu. Mas, enfim, eu cheguei sã e salva em casa, né? Tal. Aí, a primeira coisa que eu queria era chegar em casa e ir no banheiro. Aí tinha lá o velhinho da minha mãe que ficou lá, nossa, faz tempo, né? E não sei o que você engordou e não sei o que, e eu, aham, aham, e eu querendo ir no banheiro rapidinho, né? Porque na hora que eu saí do avião, né? Quando abriu a porta assim, meu nariz fez trancou na hora. Eu não tava conseguindo respirar, então eu tava querendo ir logo pro banheiro, né? Então, cheguei lá no banheiro da minha mãe, fui assoar o nariz e aquele sangue, né? Porque além de ter ressecado, machucou tudo, né? Por causa da poluição de São Paulo, né? Eu cheguei lá, falei, nossa, o céu tá meio estranho, né? Eu não lembrava mais como era o céu de São Paulo, né? Eu olhei assim, falei, nossa, parece que tá nublado, parece que tá, ou eu tô vendo as coisas meio nublada, né? Tá ruim de ver, será que é por causa do, sei lá, tá esquisito, né? Então, é por causa da poluição, a poluição é tanto que você vê as coisas meio cinzenta e não vê aquela coisa clara, bem nítido, né? É que quem tá ali e mora ali todo dia e não sai dali, não percebe. Mas eu fiquei longe 3 anos. Quando eu voltei, eu olhei assim e falei, nossa, mas tá estranho, né? Era assim mesmo? É muita poluição. Nossa, o fedor. Ui, cheiro horrível, horrível daquela poeira com fumaça de carro velho andando pelas ruas. Ai, era aquela mistura de cheiro, né? E tal. Nossa, meu nariz tava que tava. E mesmo meio que trancado, ainda dava para sentir o cheiro. Aí eu fiquei um mês, né? Um mês se passou, quer dizer, fiquei um mês não. Um mês se passou, eu já não tava aguentando ficar no Brasil. Tava querendo voltar para casa. Mas até eu operar e tudo mais, ia demorar, né? Então, eu fiquei lá no Brasil 8 meses, né? E foi na época da Copa, 2006, né? E naquela época também teve aquele negócio de PCC contra a polícia e não sei o quê. Quando eu não podia sair de casa, nossa, eu ficava revoltada porque eu falava assim, poxa, eu quero sair logo daqui do Brasil, quero ir voltar logo pro Japão, não aguento mais. Eu preciso fazer meus exames, eu preciso ir no médico, não sei o quê, e não posso sair de casa. Ai, mas que saco. Nossa, foi terrível. Então essa é a historinha de hoje, né? A minha ida no Brasil. Depois daquele ano, né? Eu não voltei mais, né? Não voltei mais e não tenho vontade de voltar. Eu, particularmente, não tenho nem saudades, né? Não tenho saudades. Eu tenho saudades de comer as frutas, né? Mas eu não tenho saudades dos lugares. Não tenho saudades do ar de São Paulo. Não tenho, nem um pouco. E, logicamente, que tem pessoas queridas lá, né? Meu filho também tá lá e tal. Mas, de restante, não faço nem questão de tirar meus pezinhos daqui.
prefiro ficar aqui. Bom, enfim, é isso, tá? Minha historinha de hoje é essa, né? Como os médicos são terríveis, né? Ai, ai, fazer o quê? Então é isso. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!